é que você conseguiu não se fuder? Você foi o cara que convenceu o Bolsonaro a falar de cloroquina, não é isso? Como é que você conseguiu não se fuder e parar em CPI e nem ser preso e parar inquérito de fake news? Eu quero saber qual é a mágica, professor, qual é o esquema? O quê? Não tem esquema nenhum. Você não acha que esse cara tem alguma mágica, não? Ele pode sim contar a versão dele sobre a saída do governo, inclusive a permanência no país, Pois né? é. Como é que você conseguiu essa mágica? Foi o seguinte, quando a gente entrou no governo, no começo a gente estava trabalhando de graça. Então foi por isso que a gente entrou na campanha do Bolsonaro. A gente queria não precisar ir embora do Brasil. A ironia é que no final tivemos que ir embora do Brasil. Vocês queriam salvar o país e acabaram piorando a situação. Isso, era mais ou menos igual naquele filme do Patriota. O cara tava levando a vida dele, a vida de professor é confortável. Tá levando a tua vida e tal, quando começa chegando no ponto, tá tudo inviabilizado. Não dá, a gente precisa fazer alguma coisa. Eu preciso, não dá pra ficar sem fazer nada. É igual aquele Stauffenberg, sabe quem foi o Stauffenberg? O oficial que era o leal à Alemanha, acima da lealdade ao nazista, não é isso? O cara, eles mandaram ele pro Marrocos pra ele ficar quieto. Os amigos falaram, vai lá, você tá falando muito mal aí do Führer. E ele foi pro Marrocos, perdeu a mão, perdeu um braço, perdeu o olho. E mesmo assim ele continuou batalhando. Por quê? Porque, é o dever dele. Ele tinha filhos e ele fez. A gente falou de Neemias aqui. Por quê? Porque eu quero fazer, cara. A gente foi falar com o Bolsonaro, já essa história, no começo de 2017. Aí ele falou, não tem nenhum professor federal aqui comigo. Vocês têm certeza? A gente vai botar as famílias na reta, nossas esposas, filhos. E o senhor vai cumprir aí o que o senhor prometeu? Essa história de acabar com a corrupção. Dou minha palavra de honra militar. Meu irmão já disse isso. Cara, quando chega no governo, muda, a coisa vai mudando. Aí você, não é possível, vai melhorar, a gente vai conseguir mudar isso daí. Ele vai voltar à razão. Vocês estavam trabalhando no MEC antes do... Porque assim, o primeiro-ministro foi o professor... Foi o Vélez. Foi o Ricardo Vélez, que era professor na Universidade do Rio de Janeiro? Não sei. Não sei. O Vélez começou a rodar... Ele não conseguia rodar administrativamente o MEC. O MEC é muito grande. E aí o Bolsonaro, quando foi escolher... Meu irmão, eu tenho mais titulação acadêmica do que o meu irmão. Mas o meu irmão ele tem uma capacidade administrativa muito maior que a minha. Ele chegou a ser diretor executivo de banco. Sim, então ele tinha 4 mil pessoas para ele administrar. Então ele foi para isso, porque o MEC era da pesada. E eu segui como assessor especial da presidência. Havia aí uma reforma da Previdência para ser feita que desde 94 ninguém conseguia fazer. O Brasil não tinha idade mínima para se aposentar. Pra você ter uma ideia, só 2 países do planeta não tinham idade mínima, o Iraque e o Brasil. E aí o que acontece? Quem tinha grana para pagar advogado, aposentava com 40 anos de idade, porque entrava com ação, falava, trabalhei na hortinha do meu pai, juntavam... Quem era pobre não tinha dinheiro para fazer isso, não tinha possibilidade de juntar aqueles anos todos. Um pedreiro aposentava por idade. Então o pedreiro aposentando com 65 e um contador, um advogado aposentando com 40. 40 é um pouco de exagero, né? Tinha, cara. Eu cheguei a aposentar, cara, com 40... Eu cheguei a aposentar como advogado, eu cheguei a advogar, ninguém é perfeito. E como que eu consegui? O cara tinha trabalhado tinha foto como lavrador. Sim, mas a aposentadoria rural sempre foi da Constituição 55. Não era rural. Você juntava o tempo de serviço do cara. Sim, abaixo de 14 anos é legal. Não, mas é 10. Sim. 10 anos, não. Quando aposentava com 10 anos, quando o cara começava a trabalhar com 10 anos, você não pode punir o cara. Isso é uma tese jurisprudencial. Sim, mas se ele não recolheu o INSS, aí a aposentadoria rural... Não tinha problema. Não, se ele não recolheu a aposentadoria rural, 55, 60... Você não podia penalizar a pessoa por ter trabalhado. Enfim, mas judicialmente conseguia aposentar. Isso aí foi uma decisão legal. Tudo bem. O quê? Eu tô te dizendo que era errado. Tinha cara aposentando com 40, 46, 48. Quem conseguia contratar advogado. E quem não conseguia tinha que pegar a aposentadoria por idade, que é 65 anos. Então, isso é injusto. Quando a gente foi fazer, a gente queria fazer a parte privada também, como é Estados Unidos. Você investe como você quiser. Mas o cara não contribuía ou contribuía retroativo? O cara pagava os anos atrasados? Não pagava. Ele não então era penalizado. Era aposentadoria rural ou não? Ele tinha que ser aposentado rural, com é 60 anos na Constituição, não é isso? Você compunha o tempo de serviço ou de contribuição do cara. Você compunha esse tempo. Era uma coisa ou outra? É mais ou menos o seguinte, você quer ver? Se você é empregador, colocar um cara para trabalhar abaixo de idade,
na tua empresa, você não vai penalizar o empregado. Você aposenta o empregado e aí você pune o empregador. Mais ou menos isso. Mas é um assunto, Aí o que aconteceu? A gente foi, quando chegou em Brasília, não, aqui não, privado não. Pô, podia liberar fiscalmente com isenção tributária, como é tax exemption em inglês. Sim. Você isenta o cara fiscalmente para ele investir no que ele quiser para ele aposentar. Porque é de interesse do Estado que o cara se aposente, para tirar o peso de Seguridade Social. Mas aí, pô, não pode, não quero, não sei. Aí, pô, o Bolsonaro era isso. Não, aqui não mexe. Aí eu cheguei para ele e falei assim, presidente, as mulheres, elas vivem em média 5 anos a mais do que os homens. E elas se aposentam 5 anos a menos. Isso dá um delta de 10 anos. Vamos equalizar? Aposenta com a mesma idade, como é lá fora. Não, mulher aposenta antes porque o voto do homem a gente já tem. Desse jeito. Desse jeito? Desse jeito, cara. O voto do homem a gente já tem. A gente precisa do voto das mulheres. Mas então era uma questão já por voto. Já estava pensando na próxima eleição. Cara, eu cheguei a falar com o Bolsonaro, e o saneamento básico, cara? Porque o brasileiro nada na merda. O brasileiro nada no cocô. Você vai na praia, não tem tratamento. Você vai para Miami, tudo tratado, aquela água limpinha. Você vai para Itália, tudo tratado, água limpinha. Portugal, tudo é limpo. Porque para você tratar é muito barato. Você joga uma bactéria lá, joga oxigênio, sai água, não, cara. O problema do tratamento é você evitar afluente de merda ali. Não é você limpar o que já tá sujo, não é isso? Você evita o afluente de M. Aqui, inclusive, no Tietê, o problema não é limpar o Tietê. O Tietê se limpa sozinho. No final, ele tá limpo. O problema é você evitar o cara jogando esgoto lá, né? Já limparam o Tamisa. Já limparam coisa muito mais suja. Mas é evitar que o cara continue jogando esgoto. Ano passa, assim, 2 bilhões de reais você faz saneamento do Brasil inteiro. Aí fala, 2 bilhões é muito. O Bolsonaro assinou a emenda constitucional, dando 5 bi para fundão partidário. Mas voltando à questão previdenciária, que o senhor é professor disso, concursado aqui da universidade, não é isso? O senhor o senhor escreveu, foi um dos autores do programa da primeira eleição de Bolsonaro em 2018. Sim. No programa tinha escrito lá que a proposta previdenciária de Bolsonaro era fazer um sistema de capitalização como no Chile, não é isso que estava na proposta lá? Não era como no Chile. É isso, que ia ter um sistema de capitalização. Um sistema de capitalização, exato. É isso. Por que a porra da proposta que foi aprovada, eles tiveram força pra passar uma PEC, foi uma reforma da Previdência dilmista que não mudou porra nenhuma, aumentou o Estado só? E era pra ser pior. Se dependesse do Paulo Guedes, ia ser a reforma da Previdência do Fernando Henrique Cardoso. O senhor chegava lá e dizia... Fator previdenciário 2. Comandante em chefe, o senhor está fazendo o contrário do que estava no programa, eles lamentam se foda. Falava, quando a gente fez o programa, a gente colocou que a Embaixada do Brasil seria... Em Jerusalém. E ele botou, né? Ele prometeu, cara. Sim. E depois ele não cumpriu. Mais um que ele não cumpriu. E aí aquele Cid, ele botou na tese de doutorado dele, um livro dele, falando assim, o Bolsonaro não transferiu porque ele não queria se indispor com os países árabes. Pô, cara... Então não prometesse, porra. É isso aí, cara. Então é isso. Mas não prometesse nada, porque... Cara, sabe uma coisa que me impressionou esses dias? Eu vi assim uma declaração da Dilma falando assim, eu errei em fazer a lei da delação premiada. Ela fez a lei da delação premiada, porque o povo fez pressão, ela aprovou a lei. E o judiciário era deles, eles não vão achar que ela ia ser usada contra mas ele. Deu um estrago ali, deu um estrago. Mas o Ministério Público é esquerdista pra caralho, mas então aí eu tô dando mais poder pra minha patota, não é isso? Cara, o Bolsonaro não só não aprovou uma lei dessa, ou uma lei liberando arma pra gente, a gente que defende liberdade, por que não liberou a arma? Quantas emendas constitucionais esse governo não aprovou, bicho? Nem uma lei ordinária para revogar o desarmamento. Teve lei que ele aprovou que isentou de responsabilidade os governadores e prefeitos durante a pandemia, cara. Pra que isso? Pra que você faz uma coisa dessa? Era uma atrás da outra, cara. Era uma atrás da outra. Fora as leis feministas. Né? Então, assim, cara, tudo que era pra defender as coisas que a gente tinha posto no plano de governo foi sendo largado. E hoje você entende por quê, né, meu? Hoje quando você vê aí na... Eu falo que eu sou grato ao Renatão porque a gente teve a nossa reputação linchada, cara. A gente foi linchado. É uma sensação física de linchamento. E pouca gente nos defendeu, deu espaço pra gente falar. Até agradeço o Júnior aí. Opa, eu quero aproveitar que você fale... Tá, quando é que você viu assim que... Beleza, as coisas não estavam indo, mas quando é que você falou, putz, vamos ter que pular do barco? Porque... Quando foi a data exatamente? Você tava no meio do 2020. Você conheceu pessoalmente e apertou a mão de Bolsonaro em 2017, não é isso? No começo de 2017. No começo de 2017. E aí a gente foi perseguido na universidade. Teve aluno, a gente chegou a processar aluno. Foram condenados... Ameaça de morte, a porra toda. Foram condenados criminalmente, civilmente. Foi pesado. Ameaças por quê?
Porque quando a gente começou a apoiar cientificamente o Bolsonaro, que na época a gente era pessoa privada, a gente não era pessoa pública, o nosso apoio era técnico. Aí havia era fazer programa de governo, era indicar pessoas para... Era isso aí. No começo, quando a gente fez... Eu ajudei a organizar um congresso de Previdência no Congresso Nacional. Um deputado convidou para eu ajudar a organizar. Aí eu chamei colegas do Canadá, da Itália, para participar do congresso. E aí, quando eu estava apresentando uma proposta que eu e meu irmão fizemos, eu pegava uma base mais jurídica, o meu irmão pegava a base mais matemática, econometria, essas coisas. Aí o Onyx Lorenzoni viu. E aí o Onyx chegou, veio falar conosco, falou, vocês não querem fazer um plano de governo? Para quem? Pro Bolsonaro. A gente falou, pô, mas... O Bolsonaro? Na época a gente até falou, pô, esse cara é radical. Ele falou, não, assiste aí e tal, vamos falar com ele, vamos conversar com ele em Brasília. A gente pagou do nosso bolso, pegamos um avião, fomos conversar com ele, ele chegou lá, cara, desse jeito que a gente tá conversando, olha no olho. Ele olha no teu olho, cara, ele te promete, não, eu dou minha palavra, aperta a tua mão. De honra militar. De honra militar, foge, cara, bota a bunda na parede. Quando o cara fala isso, o cara não cumpre. E aí, todas as promessas foram sendo descumpridas, mas você acaba acreditando no que você quer acreditar. Esse é o problema. E não no que é a realidade. Então fala, pô, não é possível. É ele, cara. Ele conseguiu pegar todos aqueles anseios, né? Então, monarquistas, olavistas, os caras da direita, ele coadunou todo mundo e falou, eu vou te dar tudo, cara. É o mágico de Oz, né, meu? Eu vou te dar, meu. O que você quer, eu vou te dar. E no final, quando ele ganhou... Deu a picanha sem lenha, né? Acabou, meu. E aí, pô, 2019 ele ainda tinha um medo da militância. Não, mas para os militares em geral ele deu tudo, foi ou não? Foi mais de 5 mil cargos ou não? Pô, aí nadaram de braçada pro topo, né? Nadou de braçada. Mas, cara, a gente ia falando pra ele... Eu vou contar uma coisa interessante. A gente viajou com eles, do nosso bolso, pra Ásia. E no começo de 2018 ele falou, pô, vocês poderiam organizar uma viagem aí? Tal. A gente marcou até com o ministro da Educação do Japão. Mas é tipo assim, pra porque era o seguinte, ele como candidato, para ele conversar institucionalmente com, por exemplo, o ministro da Educação ou vice-ministro do Japão. Então era uma proposta para mostrar... Mas antes do período eleitoral. Isso. Como pré-candidato. Ele como pré-candidato, como deputado. E a gente marcou a viagem e eles ficaram junto com a gente no mesmo hotel. Cada um pagando sua passagem. Tudo, e o hotel também. O hotel era $100 e tal, mas era uma rede, Asakusa. É uma rede grande. Tipo uma rede Ibis, mais um negócio derrotado. Só que a cama de casal, ela é 1 metro quadrado. É 1 metro quadrado a cama de casal japonesa. Aí, pô, chegou na primeira noite, eu bobeei e o meu irmão marcou 2 diárias para não ter erro, porque é 24 horas, então vai, vem. Eu errei. E aí o meu quarto não estava pronto. Aí a gente chegou, cara, eu tive que dormir com meu irmão na mesma cama. De um palmo do chão, né? Cara, e assim, não, e ela tem 1 metro quadrado, assim, assim, eu tenho 1,82. Os Bolsonaro têm 1,88, né? E aí os caras dormem lá deles. Eu peso 73 quilos. Os Bolsonaro pesam 100 quilos. Os caras dormiam na mesma cama ali. E o tempo inteiro. Eu e meu irmão só no primeiro dia, no segundo dia eu já fui pro meu quarto. A gente olhava, pô, esses caras são humildes, né? Esses caras são humildes. São de rocha. Aí a gente circulou pela Ásia e eu cheguei pra ele no Japão. Cheguei pro Bolsonaro, a gente tomava café da manhã junto. Aí eu falei assim pra ele, capitão, chamava de capitão. O senhor sabe o que é memento mori? Aí ele falou, não sei. Eu falei, então, se o senhor eventualmente ganhar, que não suba a sua cabeça. A gente vai ter que manter o pé no chão, porque a dimensão é muito grande do que a gente quer fazer, né? A gente quer consertar esse país. Aí ele fala, mas o que é esse memento mori? Tinha até um funcionário público, Júlio César tinha um funcionário público, quando andava na biga ali, a pessoa jogava pétalas de rosa, você é Deus. Ficava um funcionário público falando na orelha dele, ó, memento mori, você é mortal, és humano, és mortal. O processo de glorificação, não só de Júlio César. Tinha um processo que se chama processo de glorificação, que inclusive glorificava, tinha vários direitos públicos, inclusive para a família por 10 gerações. E uma parte do processo, do ritual, era ter um escravo, um servidor, que dissesse várias vezes, se alguém meter uma faca, você ainda morre, você ainda caga, você ainda é humano, você é o maior de nós, mas você ainda é um homem, não é isso? Isso era um princípio, cara, isso era um princípio estoico, inclusive, sim, de você manter o pé no chão.
O Marco Aurélio tem lá as meditações, tá? Se bem que o Marco Aurélio não cumpriu, né? O Marco Aurélio indicou lá o filho dele, filho fez Cômodos, merda, né? E ele quebrou os 5 imperadores bons. Aí ele falou, vou indicar meu filho. Pô, ele fez meditações, ele falava de amor fati. Putz, esse cara é muito bom. Enfrentou a praga. Cara, ele indicou o filho dele, um pancada. Ele transformou Roma na colônia romana. Era a colônia dele, cara. Ninguém fazia isso. Ele era tão disruptivo que o personal trainer dele lá, ele tinha um gladiador que fazia o personal. Falou, meu, não aguento esse cara, eu vou matar esse cara. Matou o cara. Esse cara é muito chato, mano. Então, assim, pô, você tem isso desde os estoicos. Falando, ó, põe o pé no chão, cara, não sobe na cabeça.